Oi, pessoal. Eu me chamo Ana Paula, sou integrante do NAPIM. E no NAPIMcast de hoje, a gente tem o prazer de receber a Rayane Sorrentino para auxiliar a gente numa conversa sobre sustentabilidade com um enfoque na ODS 14. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome de toda a equipe, pela sua disponibilidade de vir aqui comentar para a gente e esclarecer esse assunto que é importantíssimo, né? Eu que agradeço, acho que é um prazer falar sobre ciência, a nossa experiência sobre o mar, o ODS e tudo mais. E é muito bom a gente externalizar para outras pessoas, né, também acabarem aprendendo junto com a gente. Nossa equipe separou algumas perguntinhas para encaminhar nossa conversa. E a primeira dela, a fim de te conhecer um pouquinho mais, a gente queria saber qual é a sua formação acadêmica. Conta para a gente um pouquinho da sua formação, das suas experiências. A gente está curioso aí para saber. Bom, eu sou bióloga e eu fiz mestrado e doutorado, agora eu faço pós-doutorado. E eu sempre gostei muito do ambiente marinho, né? Então, sempre traz muita paz, muita tranquilidade para todo mundo. É sempre muito bom a gente estar próximo de um ambiente que tem o mar, né? Eu não conseguiria viver de jeito nenhum longe. Eu também não. Traz realmente, né, essa paz que a gente precisa nessa vida tão acelerada que a gente tem. E no mestrado e na graduação, estava trabalhando com taxonomia, descrevendo espécies novas do ambiente marinho, e no doutorado eu mudei um pouquinho o foco para trabalhar com contaminação. E trabalhar com contaminação é muito importante porque a gente pode trazer, né, exatamente o cenário, conseguir tirar o que está no mar e trazer para o laboratório e entender quais são os processos, as causas de poluição, o que a gente pode fazer a partir disso, né? E eu trabalhei com microplásticos, agora eu trabalho também com outros contaminantes, derramamento de óleo, umas coisas assim. Então, acho que é muito importante a gente trazer, né, essa luz, trazer essas informações e integrar com outros estudantes e outros profissionais para que a gente consiga executar uma ciência boa para todo mundo. Com certeza, uma convidada de alto nível. Tenho certeza que esse episódio vai ficar imperdível. Rayane, a segunda pergunta ela diz: qual a importância da biologia marinha dentro do contexto da Agenda 2030? Não só a biologia é importante para os objetivos, né, da Agenda 30, mas outras disciplinas também. Então, geografia, parte de sociologia, filosofia, história, química, oceanografia. Acho que todas as disciplinas são muito importantes para a gente integrar bem, né, a Agenda 30. Mais especificamente para a biologia marinha, eu acho que a gente consegue trazer, de fato, o que acontece no ambiente marinho, dentro dos oceanos, dentro de ambientes de estuários, manguezais e tudo mais, dos organismos e também do habitat em si. Então, a gente consegue informações do sedimento, das correntes, da qualidade da nossa água, da praia que a gente vai, se ela está realmente limpa ou não, o controle de resíduos que a gente tem, né? Então, a Agenda 30 traz isso, né? A gente quer sempre conservar o ambiente e também a sociedade. Então, a biologia traz, de fato, essa conexão entre a vida marinha, a vida dos oceanos, junto com o objetivo que a gente precisa alcançar na Agenda 30. O que é muito importante, né, para toda a sociedade. A terceira é a seguinte: você conhece ou faz parte, ou fez e faz, né, parte de algum projeto específico da biologia marinha? Sim, eu estava trabalhando aqui na UERJ mesmo, com um prazer muito grande, né? A UERJ acho que é uma das universidades mais importantes tanto do Rio de Janeiro como do Brasil, e eu estava executando um projeto que chama Monitomar, e ele era executado, na verdade, né? Ele é executado na Baía da Ilha Grande, que fica aqui no Rio de Janeiro. A gente tem o privilégio de ter essa área aqui, que é muito paradisíaca, mas ela sofre impactos muito grandes, visto o turismo, né, intenso, e a pesca também meio descontrolada, né? Existe uma população muito grande lá, caiçara, tradicional, que precisa desses subsídios, mas nada é muito bem controlado, né? Apesar de ser um ambiente com uma alta biodiversidade, essa biodiversidade, como no mundo inteiro, infelizmente, ela é impactada com as nossas ações, né? E esse projeto é muito importante porque ele traz as informações de uma área que a gente não tem muito acesso, de dados mesmo, né? Alguns estudos, poucos estudos foram feitos lá. Eu acho que hoje, junto com os pesquisadores de várias universidades aqui do Brasil, a gente
consegue captar essas informações a partir de trabalhos de campo, de coleta de mergulho, trabalho em praias, né? Então a gente consegue ter tanto o aspecto geológico, oceanográfico, biológico e social também, porque é uma parte importante daquela área. Que incrível. Vocês têm algum outros parceiros de outras áreas ou é todo mundo da biologia marinha também? Não, esse projeto e até outros que a gente faz paralelamente integra profissionais de várias áreas. E isso é muito importante, porque a biologia marinha ela não é só a vida no mar, né? Ela interage com todos os outros aspectos físicos, químicos, do ambiente. Então, a gente também precisa, para que a gente entenda cada aspecto, né, dos dados que a gente adquire lá, com biólogos, algumas pessoas da oceanografia, porque eles vão ter o conhecimento diferente de quem é biólogo, a parte de geologia também, então as praias e o costão rochoso, por exemplo, dessas áreas, precisam ser estudados pelos geólogos, e também a parte social. A gente também tem parceiros muito importantes que são da área de sociologia, porque se existe um recurso dentro de um ambiente e é o ser humano que utiliza, então a gente precisa também focar nas pessoas que estão utilizando essa área, né? E é muito legal quando a gente tem um bate-papo, a gente tem alguns eventos que acontecem e todo mundo consegue integrar. A gente integra tanto a vida pessoal mesmo, né? Como esse bate-papo de hoje, como também os nossos dados. Então a gente consegue visualizar ali, coletar as informações, né? E trazer e mostrar, falar, olha, esse é o cenário, talvez a gente tenha melhorado, talvez a gente tenha piorado, então a gente precisa saber um pouco mais sobre isso. Então é legal quando a gente tem áreas de conhecimento diferentes bem interligadas. Sim, acho que é essencial essa conversa, esse bate-papo mesmo, até porque é importante para todo mundo. A quarta pergunta já é um pouquinho mais específica e ela fala: a ODS 14 fala sobre o uso sustentável dos oceanos, dos mares, dos recursos marinhos. Na prática, como seu projeto Monitomar tem auxiliado para o cumprimento dessa ODS? Acho que eu acabei adiantando, né? Eu acho que a integração entre essas áreas acho que a gente consegue alcançar um dos objetivos, né? Essas metas, na verdade, dentro desse objetivo. Mas é bem difícil na prática, porque falta a integração de outras áreas da nossa vida mesmo. Então, eu sei que a gente, dentro da universidade, a gente consegue alcançar o objetivo de trazer informação, mas, às vezes, essa informação não é passada à frente, ela não é, de fato, formalizada para que tenha uma solução. Então, se eu sei que aquela área da Baía de Guanabara, por exemplo, ela é afetada pelo derramamento de óleo por causa das embarcações que ficam indo e vindo, né, para chegar até a Ilha Grande, e se acontece um derramamento lá e eu sei que está poluído e está afetando tanto a vida terrestre ali do ambiente marinho, quanto o zooplâncton que fica na corrente ali, na parte superficial da água, ou até mesmo os animais que estão no costão marinho ali. E eu trago essa informação para você, mas a gente não consegue chegar até ali e falar com alguns políticos, né? Ou então algumas pessoas que são ali da área, que fazem uma legislação, eles talvez não vão fazer alguma coisa. Infelizmente, a gente não consegue ter tantas ações para conseguir conter esse impacto, né? Até porque algumas metas dos ODS também são meio inalcançáveis. Eu acho que eles pensaram, né, quando eles fizeram isso, eles formularam metas muito difíceis de conseguir, porque erradicar alguma coisa, como pobreza, por exemplo, é muito difícil, a população mundial é muito grande, né? Então, infelizmente, a gente não consegue alcançar tudo. O papel que a gente tem é de trazer mesmo essa informação, tirar só da ciência e trazer para a população. Então, eu consigo, dentro do meu grupo, falar com a população da Ilha Grande. Né? Então, não falar de global, né? Porque aí é uma coisa muito extensa. Mas, dentro da Ilha Grande, eu consigo falar com os pescadores, eu consigo falar com a população que utiliza algum tipo de recurso ali, ou faz um turismo. Né? Então, a gente mostra para eles que, olha, vocês precisam dessa área para sobreviver. E se vocês não conservarem, óbvio que eles sabem, porque eles nasceram ali, eles construíram família, né? Então, se eles não conseguirem preservar aquela área, ou às vezes até trazer
por exemplo, um ecoturismo, né? Então, eles poderiam trabalhar com o turismo de uma forma diferente, mostrar para as pessoas, olha, gente, isso aqui não é só um paraíso, isso aqui, na verdade, é toda uma integração da biodiversidade muito grande, né? E a gente tem o privilégio de ter aqui no Rio de Janeiro, e é uma área realmente muito bonita. Então, é triste dizer que a gente não consegue alcançar tudo, mas é aquela coisa, a gente não perde a esperança. Então, a gente consegue integrar os nossos grupos mesmo, as universidades do Brasil inteiro, às vezes até do mundo inteiro, para que a gente construa as nossas ações, né? E não esperar, às vezes, de um outro órgão para poder esperar acontecer alguma coisa. Muito incrível isso. Imagino que seja gratificante para você fazer parte desse projeto, embora toda a dificuldade, a falta do apoio, seja político, seja da sociedade que não colabora, é muito difícil mesmo. Mas o Manitomá tem que continuar aí firme e forte. E eu quero conhecer lá um dia, que parece muito bonito mesmo. Mas é mesmo, é paradisíaco. E aí, agora, a partir do momento que você vai, as outras pessoas que estão assistindo, elas não vão só chegar lá e olhar uma praia, nossa, que lindo e maravilhoso. Não, elas vão entender que ali existe uma população carente que precisa de um pouco de atenção, eles precisam de um turismo um pouco mais sustentável e eles poderiam mostrar até para a gente, né? Eu vou chegar lá, turistar, aproveitar aquele lugar lindo, mas saber que aquilo é conectado com o oceano inteiro, que eu preciso preservar, porque em algum momento eu posso não ter mais. E, na verdade, o que a gente está vendo até hoje em dia é que talvez o mar até avance, né? Então, tome conta de áreas que a gente está cada vez mais afastando. Na verdade, a gente tem que entender esse processo e falar, bom, a partir daqui eu vou fazer o quê, né? Para evitar que eu não perca nada e muito menos o ambiente. Muito legal, muito legal. Vocês fazem divulgação lá pela área também, ou... A gente faz contato com alguns pescadores, por exemplo, porque a gente faz alguns estudos com o pescado em si, né? Já que é uma área que tem uma pesca muito importante, a gente queria saber se os peixes poderiam estar contaminados com esses derramamentos de óleo, né? Que podem acontecer, como aconteceu no Nordeste. Ele acontece sem aviso. Mas a gente sabe que pode acontecer. É aquela coisa, talvez eu vou esperar acontecer para criar uma solução? Não. Então, na verdade, até o objetivo do projeto foi esse. E é esse, né? Entender qual é o cenário atual, entender que existe essa biodiversidade e ela está preservada, ótimo, legal. E aí, se acontecer alguma coisa, a gente sabe o que pode afetar. E aí, a remediação tem que ser imediata. Ela não pode esperar 1 ano, 2 anos. Não. E nem a população também pode fazer isso como eles fizeram no Nordeste, né? Porque aí você afeta uma outra parte, você afeta a vida pessoal, a vida da saúde pública, que também está dentro da Agenda 30, que às vezes as coisas não estão interligadas, né? Eu acho que conexão é uma palavra importante quando a gente fala de Agenda 30, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tanto biologia, oceanografia, né? Acho que está tudo muito conectado de fato. Com certeza, acho que sem estar interligado, sem houver essa conexão, realmente fica muito difícil. Agora, a última pergunta para finalizar, e a gente já deu um pouco de spoiler aí. Qual é a sua opinião sobre como o nosso país tem atuado para colaborar com a ODS 14? Muito difícil, desafiante. Acho que o nosso país não está avançando, na verdade, ele tem um retrocesso em todos os objetivos. As metas não são alcançadas, os dados que a gente precisa ter para saber se foram alcançados não existem, porque a gente teve um boicote, de fato, né, dos órgãos que financiam, dos órgãos que fazem esses estudos. Então, sem o dado, a gente não consegue saber. Mas, na visão geral, a gente andou para trás, infelizmente. E não é culpa nossa. Eu acho que a gente está fazendo o que a gente pode fazer, porque até mesmo sem dinheiro, sem financiamento, né, com cortes e cortes de vários setores da economia do Brasil, a gente conseguiu executar alguns trabalhos. E aí a gente utiliza o recurso marinho, a gente joga resíduos sólidos no mar, então a gente não está em nenhum ponto conseguindo conquistar alguma dessas metas que foram realizadas, né? Então, no final das contas, o que a gente precisa, então, a partir de agora? Talvez, num novo governo, né, nesses 4 próximos anos, as coisas podem não retroceder tanto. Eu não sei se existem milagres, porque o problema foi muito grande. Né? A gente realmente afetou o ambiente marinho, a gente afetou a sociedade como um todo, né? E outros ambientes também.
de uma maneira muito pesada. Mas, quem sabe, a gente fazendo o nosso papel, trazendo a informação, fazendo essa disseminação de conhecimento, passando a informação para a sua família, para a minha, para os nossos amigos e para todo mundo, quem sabe a gente consegue ter uma ação, porque não dá para esperar realmente a sessão política fazer alguma coisa. Não sei se são pautas que são faladas, tanto quanto outros, né? Ou talvez partes econômicas são muito mais interessantes para governos, né, e para a sociedade do que o meio ambiente, porque se você vai na praia e você nem percebe qual é o ambiente que você está pisando e a biodiversidade que tem ali, por que você vai se preocupar, né? Então, a disseminação do conhecimento eu acho que é o ponto principal, mas também não adianta você saber. Então, quando você sabe, você precisa fazer alguma coisa a favor disso. Então, talvez, se a gente conseguir olhar um pouco mais para dentro da nossa casa, o que a gente consegue alcançar, né? Se o resíduo que eu gero dentro da minha casa, que é meio impossível de não gerar, eu consigo reciclar ou eu consigo, pelo menos, reduzir, né, a utilização desses resíduos plásticos mesmo. E aí ele não chega no ambiente marinho, a gente está conseguindo fazer uma ação. E aí ela alcança uma meta. Uma meta é diminuir resíduos sólidos no ambiente marinho. A acidificação. Então, a gente deveria tratar outros ambientes de uma maneira diferente também. Aporte de nutrientes dentro de várias baías, aqui da Baía de Guanabara, por exemplo. Então, a cidade em si, a estrutura da cidade, ela não está sendo muito bem estruturada para cair os esgotos dentro do mar. Né? Então, não é uma água muito tratada. E essa água vai voltar e essa água vai precisar ser limpa, e aí vai gerar cada vez mais custos, né? Custos adicionais para poder limpar a água. Só que é isso, a pessoa não tá, as pessoas não estão pensando nessa linha. Eu evito para poder limpar. Não, lá quando acontecer. Então, é muito difícil a gente falar de Brasil, é difícil a gente falar de mundo também, porque às vezes a utilização de energias, né, a utilização de, talvez, do próprio ambiente não seja adequado para aquele local, como não é adequado aqui. Mas, bom, acho que no final das contas a gente tem que fazer as nossas pequenas ações. E eu espero que realmente, no final das contas, tudo esteja um pouco mais interligado. Que a gente tenha financiamentos para fazer a nossa pesquisa, para trazer, de fato, como está o meio ambiente e as ações que a gente precisa fazer para reduzir, né, reduzir contaminantes na água do mar, na água doce e tudo mais. E falar com órgãos que fazem essas ações para que eles se responsabilizem junto com a sociedade para que a gente tenha um ambiente melhor para viver. Porque o cenário não é bonito, não é muito esperançoso. Né? E se era para ser em 2030, a gente não vai alcançar mais, né? Parece muito utópico para 2030 já, né? Mas é importante que a gente continue falando sobre esse tema. Tenho que te agradecer muito por essa conversa. Com certeza vai agregar muito na vida de todo mundo. E eu espero que eles absorvam realmente tudo que foi dito aqui. Porque só assim a gente vai conseguir, né, fazer alguma coisa e alguma mudança positiva, ainda que seja muito difícil, né, devagar, aos poucos, mas com certeza a gente tem que falar sobre isso e tem que mudar, né, diversas atitudes. E eu espero que vocês realmente consigam avançar aí. Foi muito boa. Todos nós vamos avançar todos juntos, que aí a gente consegue uma vida melhor para todo mundo, né? Com certeza, para todo mundo. Às vezes a gente não para pensar, né, que aquilo ali não está afetando só as pessoas que moram ali naquela área também. Vai muito além. É difícil quando a gente fala de uma população tão diferente, né? O recurso financeiro é diferente, o ambiente que essa pessoa vive também é diferente, então ela está preocupada com outras coisas. Ela, às vezes, está preocupada com uma conta para pagar, entendeu? Ela não está preocupada com o lixo que ela vai gerar, porque a diferença social é um abismo grande demais. Mas, então, isso deveria afetar primeiro, a ação deveria ser dessa pessoa que está numa dificuldade financeira grande, né? E aí, a partir daí, ela tem uma saúde, ela tem um ambiente bom para ela morar, ela não tem esgoto na porta de casa, e aí, a partir do momento que ela vê que aquele ambiente está mais limpo e ela consegue ter uma vida melhor, aí ela consegue visualizar que o ambiente, de fato, é importante para ela, entendeu? Mas ela em si, a população que vive nessas áreas, elas não vão conseguir, sabe, mudar esse cenário. Então, deveriam ter outros órgãos, e a gente está aqui nesse papel, de fato, né, para realmente trazer a solução, e aí, quem sabe, né, órgãos diferentes, políticos e sociais, possam fazer alguma coisa para todo mundo. Porque é isso, né?
a saúde, os outros ODS, né, saúde, família e tudo mais, se todos estiverem mais equilibrados, a gente consegue ter um ambiente e uma vida melhor. Com certeza, sem dúvidas. Então, mais uma vez, agradecendo em nome de toda a equipe do NAPIM. A gente ficou muito feliz por você ter aceitado esse convite. A gente já tinha um contatozinho com a Rayane, já tinha um spoiler dela na nossa semente aqui. Então, foi muito importante você vir e tratar sobre esse tema, né? A vida no oceano em si é muito importante para todo mundo. Rayane, para finalizar, você gostaria de deixar alguma rede social, algum contato, para quem tiver interesse, querer saber um pouquinho mais? Bom, eu também agradeço, né? Muito especial falar sobre ciência, falar sobre a nossa vida também, porque isso faz parte da minha vida, fazer ciência, utilizar o mar para fazer pesquisa e também na minha vida, né, pessoal. E, bom, a minha página é Rayane Sorrentino no Instagram, e eu também faço divulgação científica em uma outra página, que é Aquamar. A gente trata exatamente de assuntos voltados para o oceano, né? E é bem interessante. E também aqui da UERJ tem alguns Instagrams do Sustente UERJ, por exemplo, que já é executado com o grupo aqui do Estudo de Química. E é isso. Bom, eu agradeço bastante. Foi um prazer falar com vocês. Prazer foi nosso. Então, pessoal, gostaria de agradecer a vocês também por assistirem aí nosso conteúdo. Gostaria de falar que a gente vai trazer muita coisa legal, muitos outros convidados de alto nível aí, como a Rayane. Então, não esquece de ativar o sininho, curtir, compartilhar com os amigos, que a gente vai fazer muita coisa legal ainda. Gente, se vocês tiverem alguma curiosidade, algum tema que acham legal e importante de falar aqui, deixa aí nos comentários também, tá bom? Tchau, tchau!